Olá, mais uma terça-feira do Projeto Amigas Solidárias. E a nossa líder, né, na introdução, na oração, já falou sobre a finalidade e os objetivos desse projeto tão abençoado. Então eu quero já ir direto ao tema, né? Fui convidada para ministrar uma palavra, como é breve. Eu quero falar hoje sobre equilíbrio em momentos extremos. Muito importante o equilíbrio, né? Termos um ponto de equilíbrio, sermos pessoas equilibradas em todos os momentos, em todas as ocasiões. Sempre elogiamos, né, as pessoas que são equilibradas. E nós, como cristãos também, né, podemos ser aqueles que não são, óbvio, né? E busquemos a Deus e nos ajude. Nós temos aqui na Palavra de Deus, na Bíblia, o exemplo de extremos, momentos extremos, né? Todos nós conhecemos a história de Jó, que Jó era um homem rico. A Palavra de Deus diz que ele era o homem mais rico da região, tinha filhos belíssimos, muitos amigos, vivia dando festas. Então, Jó era um homem bem-sucedido, né? Que nós falamos assim, uma pessoa bem-sucedida. Mas chegou um tempo, um período em que Jó perdeu, né? Nós conhecemos essa história. Perdeu filhos, perdeu toda a sua fortuna, perdeu os amigos, ficou extremamente doente. Então, quer dizer, Jó, ele realmente foi ao extremo. E aí, em determinado momento, né, em que a mulher dele diz: você ainda fica confiando nesse Deus? Amaldiçoa. E ele responde, né? Muito linda essa frase, ele diz: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, isso sim é equilíbrio, viu? Eu, sinceramente, tenho pedido a Deus para me ajudar a ter equilíbrio desses momentos tão difíceis, né? Momento em que a gente recebe um diagnóstico, não sei se você já recebeu um diagnóstico, um momento em que nós estamos tão bem no emprego e de repente recebemos uma carta de demissão, né? De repente o seu casamento vai muito bem e o marido diz vou embora, ou a mulher diz vai embora. Essas situações que ninguém quer, não é? Ninguém quer, mas que acontecem no dia a dia. E eu não vim aqui para falar sobre Jó, mas eu quero falar um pouco sobre Elias. E eu quero ler. Eu quero primeiro falar, Elias foi um profeta do Antigo Testamento, em que Deus usava bastante Elias. Em determinado momento, Deus usou Elias para orar e a chuva, e parar de chover. Depois Elias orou e a chuva voltou, isso 3 anos e meio, depois mais 3 anos e meio. Ele tinha uma extrema comunhão com Deus, né? E esse texto aqui que nós vamos ler foi uma outra situação em que Elias, como o povo não se convertia, como o povo não se voltava para Deus, Deus disse: Elias, você vai lançar um desafio aos profetas, aos falsos profetas. Por que falsos profetas? Porque eles falavam em nome de outros deuses e não em nome de Deus, né? Quem falava em nome de Deus era Elias. E o rei da época, que era Acabe, casado com Jezabel, eles seguiam esses deuses. Então, por isso que Israel estava totalmente em desobediência. E Deus ordenou: Elias, você vai lançar um desafio, vai montar um altar e vai dizer para esses profetas: aquele que fizer cair fogo do céu que serve ao verdadeiro Deus. E aí a gente nem precisa dizer o resultado, né? Obviamente que o único que orou e que desceu fogo do céu foi Elias, e esse fogo que desceu do céu consumiu tão somente 450 profetas. O que acontece? Jezabel soube da história. Então vamos aqui. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: assim me façam os deuses, observem, e outro tanto, se der certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida, se foi para Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço, o Geazi. E ele se foi ao deserto
caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, uma árvore, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então veja bem que o próprio Elias entrou numa contradição, num paradoxo. Paradoxo, né? Porque Elias foge da morte. Mas aqui, desesperado, ele pede o quê? Para morrer. Então, esses são momentos extremos na nossa vida. E Elias, que era um homem de Deus, Elias, que era um homem, não é, que tinha uma comunhão, fez isso, e nós? O que é que nós devemos aprender com essa história aqui? Né? Por que Elias chegou a esse extremo? Sabe o que acontece, amados? Nessa situação, quando Elias soube que Jezabel ia matá-lo, Elias, em vez de buscar a Deus, colocar o seu foco em Deus, o que foi que ele fez? Ele colocou o foco na circunstância, no problema, na situação, como nós fazemos. Quando vem uma notícia ruim, o que é que a gente faz? Eu vou morrer, não vai dar certo, e como é que eu vou resolver? Em vez de nós olharmos primeiro para Deus, né? Olharmos primeiro para Deus. Então, Elias, nesse momento, ele colocou a circunstância acima de Deus, ele teve medo, né? E ele não confiou, não se lembrou, não é nem confiar, não se lembrou do que Deus já havia feito a vida dele durante tanto tempo. Então, na nossa vida, como é que nós podemos agir? Como é que nós podemos nos comportar diante dessa situação? Se você está bem, eu pergunto para você, você está bem? Você está no topo, né? Você está bem, tem alimento, tem casa, está tudo tranquilo? Então, vamos buscar um ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio. Porque o que acontece quando nós estamos no topo, esquecemos de quem? De quem nos colocou no topo. Então, independente da situação, você está no topo, meu irmão, minha irmã, agradeça a Deus. A primeira coisa que você tem que fazer é agradecer a Deus. A segunda coisa que você tem que fazer, sabe? É glorificar o nome dele. Dizer e que todos saibam que você está bem, que você está nesse lugar, que você tem isso, que você é porque Deus lhe deu. É porque o Senhor lhe proporcionou. Então, nós temos que entender isso, para que a gente não desequilibre. Porque o que acontece? Esquecemos, e aí vem a vaidade, vem a arrogância, vem a autossuficiência, e aí nós caímos. Porque a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Precisamos observar isso. Mas se nós estivermos no outro extremo, no vale, como falamos, se nós estivermos desempregados, perdemos um emprego tão bom, tão maravilhoso, perdemos um marido, um filho, uma doença, não sei qual a situação que você está passando. Como reagir? Aí esse aqui é o momento, sabe, de nós lembrarmos que existe um Deus todo-poderoso que disse que estaria conosco todos os dias e colocarmos esse problema, essa situação abaixo de Deus. Vamos colocar Deus acima do problema, vamos colocar Deus acima de todas as coisas, estando no vale, estando no topo. Mas se a situação vem, diga, epa, essa situação não é maior do que o Deus a que eu sirvo, não é? Então, foca a tua vida, o teu foco, aliás, é Deus. Jesus, quando andou na terra, ele disse para os discípulos, eu quero que vocês saibam de uma coisa, que sem mim nada podeis fazer. Então, se você está no vale, se você está passando por problema, entenda, tudo passa. Deus é maior do que o seu problema. Essa circunstância não vai ser para sempre. Entenda, não é? Clame a Deus, busque a Deus, se humilhe, entregue, confie, creia que existe um Deus. Mas existe um Deus que ele é amor, que é misericórdia, que é Pai, que nos ama e que disse assim, nunca deixarei vocês órfãos, estarei com vocês todos os dias. Então, o nosso ponto de equilíbrio se chama Jesus. Nós, sem ele, nada podemos fazer. Que Deus nos abençoe. Peçamos a Deus que tenhamos uma vida de equilíbrio em todos os momentos da nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe e que tenha uma semana de muita paz. Beijo no coração.